Amém? Então, meu irmão, nessa noite eu quero compartilhar com você algo acerca do reino de Deus. Nós precisamos, de fato, como cristãos, cumprir essa promessa de Deus, de que venha, Senhor, o teu reino, faça-se presente na terra, estabeleça o seu reino na terra. Então eu quero te falar sobre a cultura do reino, rápido, objetivo. Nós temos falado muito acerca do reino de Deus nos últimos 2 anos, podemos dizer assim. Só que não é o suficiente falarmos do reino. Nós precisamos viver o reino de Deus. Porque é muito fácil você se capacitar em determinada área, saber falar sobre essa área e não viver essa área. Amém? É muito fácil você falar, eu sou um médico, mas você, na hora de exercitar essa função de médico, você não exercê-la. Amém? Então, reino de Deus, o que é reino? Reino nada mais é do que um governo, um poder que irá dominar, não somente agora, mas também no porvir. E essa cultura? O que nós entendemos como cultura é o seguinte, por exemplo, hoje nós estamos tendo algumas festividades culturais acontecendo. É festa junina, é quadrilha, não sei o quê. Isso é cultura. Porém, a cultura do reino de Deus, ela é um pouco diferente, ou digamos muito diferente da cultura mundana. Porque a cultura mundana, ela aponta para algumas coisas em específico. Porém, a cultura do céu, a cultura do reino, ela aponta para mim e para você. Como assim? Ela aponta para mim e para você porque o propósito de Deus aqui na terra não são as pessoas do mundo, mas nós, filhos de Deus. Como assim, filhos de Deus? A Bíblia diz que há filhos de Deus e filhos de Satanás. Então, para que a cultura padrão do reino dos céus se manifeste em nossas vidas, nós precisamos decifrar o que é uma coisa e o que é outra coisa. A cultura mundana, ela aponta para aqui. O que é cultura? A música, a dança, alguns costumes. Porém, a cultura do céu, ela aponta para mim e para você, dizendo que nós somos filhos de Deus. E uma vez que nós entendemos que a manifestação dos céus sobre a minha e a sua vida é compreendermos e entendermos que nós somos filhos, nós precisamos começar a agirmos como os filhos de Deus. Porque carregarmos um título é muito fácil. Ah, o irmão Rafael é filho de Deus. Mas, meu irmão, o que tem manifestado para que você entenda e compreenda que de fato eu sou filho de Deus? Então essa cultura ela começa a ganhar verdade na minha e na sua vida quando nós começamos a vivermos ela no nosso dia a dia. Aí você me pergunta, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou viver a cultura dos céus? Sendo que a cultura do mundo, ela tenta me roubar. Mas esse é o propósito, cara. A Bíblia pede para que nós sejamos, pois, imitadores de Jesus Cristo. E Jesus, sabendo que eu e você teríamos essa dificuldade, ele chega ao ponto de dizer: tende bom ânimo, porque eu também venci o mundo. Meu irmão, o mundo jaz no maligno, isso é fato. Mas Jesus, ele te dá uma esperança. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você sabe qual é a vitória que vence o mundo? A Bíblia diz clara e evidente: é a minha e a sua fé em Jesus. Amém? Você está entendendo isso daqui? Amém? Estão ouvindo bem aí? Aleluias. Então nós precisamos estabelecer não somente uma cultura, mas a cultura de Deus na terra. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no coração. Amém? Meu irmão, era para você ter dado um mortal carpado aí. Você está entendendo que a cultura pregada aí fora, ela te traz uma falsa alegria, uma falsa emoção, ela te traz uma falsa verdade. Porém, Jesus está nos falando aqui: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no coração. Meu irmão, você não vai encontrar isso curtindo qualquer coisa lá fora. Você não vai encontrar isso em qualquer outro lugar do mundo, a não ser na presença de Jesus Cristo. Aleluias. Você já viu o termo que diz assim, que na presença do Senhor até a tristeza pula de alegria? Isso é verdade, meu irmão. Isso é verdade. Nós precisamos trazer essas promessas que a Bíblia relata para as nossas vidas e começarmos a entendermos que, se não for na presença do Senhor, meu irmão, a nossa vida ela tem sido, digamos que vã. Ela pode soar ter algum sentido, mas não tem. As mensagens dos últimos dias, elas têm se tornado cristocêntricas, porque Jesus tem se tornado de fato o centro das mensagens. Eu creio que você não superou todas as suas dificuldades para estar aqui nessa noite, para fazer mais um pedido para Jesus, não. Eu custo acreditar nisso, rapaz. Você veio aqui nessa noite porque você compreendeu, você está entendendo que, meu irmão, não é o suficiente fazer mais um pedido para Jesus. Não é o suficiente pedir mais uma vez para Jesus restaurar o meu casamento ou abrir uma porta de emprego. Não, eu quero ter comunhão com os santos, porque eu entendi e compreendi que se não for na presença do Senhor, vai ser uma vida vã, vai ser uma vida em falsidade. Aleluias. Mateus capítulo 16, versículo 25. Deixa eu abrir aqui para a gente contextualizar rapidão. Mateus 16, 25. Diz assim a palavra de Deus: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia. Você está entendendo a cultura do reino, como é que é? Não é mindar, Senhor. Eu preciso oferecer alguma coisa também. A cultura do reino de Deus, ela... porque é dando que se recebe. Porque é salvando que eu sou salvo. Porque é perdendo a minha vida em função do meu próximo é que eu vou alcançá-la. Mas que loucura, rapaz, que dificuldade. Você percebe a diferença da cultura do reino para a cultura do mundo? Isso é extraordinário, meu irmão. E nós precisamos compreender essa coisa simples chamada evangelho. Nos últimos dias nós temos aprendido que nós não devemos mais nos envergonhar. Por algum tempo nós caminhamos com medo de andar com a Bíblia debaixo do braço. E nós estamos entendendo por quê. Nós não devemos nos envergonhar do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, meu irmão, não tenha vergonha de manifestar o reino de Deus aí fora, não. Eu não sei nem falar, não tem problema. Deus usou Moisés e ele era gago. Eu não tenho altura, não tem problema. Deus usou Paulo, ele era baixinho. Tem mais alguma dificuldade? Não tem. Tem mais desculpa. Ou nós vivemos o reino de Deus e a sua justiça, ou nós vamos esquecer essa parada de evangelho. Não dá mais para sermos crentes domingueiros. Só for domingão e acabou. Não, para com isso. Deus tem coisas grandes e melhores para nós. Aleluia. Então a cultura, um dos princípios da cultura do reino é esse aqui, ó. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém?
Você está disposto a isso? Você está disposto a se desdobrar para poder, quem sabe, perder a sua vida por alguém? A intenção não é te amedrontar, não, digo mais uma vez. Você sabe por que eu estou dizendo isso para você, cara? Para nós chegarmos a João 3,16. João 3,16 é algo extraordinário, é para quebrar as pernas de qualquer cristão ou de qualquer pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia, bicho, ela não teve um termo para colocar. A tamanha atitude de Deus. Usou tal maneira. E aí abrange um monte de coisas. Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu único filho. Você está vendo aí? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Princípio da cultura do reino. Só que essa cultura, meu irmão, essa cultura ela não é implantada. Essa cultura ela é expandida. Amém? Aonde está então, irmão Rafael, essa cultura? Essa cultura está dentro de você. Amém? Essa cultura ela está dentro de você. Então você precisa acordar esse leão que está dentro de você e começar a propagar através das ministrações, através do seu trabalho, aquilo que está adormecido dentro de você. Porque a Bíblia diz em Jeremias que Deus o tinha como ungido desde o ventre da sua mãe. Ou seja, já havia um contato direto de Deus com Jeremias dentro do ventre da barriga da mãe dele, cara. Então para analisar, o reino de Deus, ele está dentro de você. Amém? Jesus ele chega ao ponto de dizer, quando alguém chegar para vocês e disserem, o reino dos céus está ali, está acolá, ei, esquece, não vai atrás não, porque é balela, é mentira. Porque o reino dos céus está dentro de você. Por que você vai buscar lá fora aquilo que você tem dentro de você? Amém? Meu irmão, é tempo de você e eu deixarmos o leão rugir. Amém? Aleluias. Meu irmão, é tempo de rasgarmos os nossos corações e falarmos, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos para o seu propósito. Eu sei que Deus está tocando o seu coração aí. Cara, meu coração está queimando. E vai continuar queimando. Até a hora que você se decidir. De fato, eu quero a manifestação do reino dos céus estabelecido na minha casa. Eu quero o reino dos céus estabelecido na minha família. Eu quero tanto ganhar os meus irmãos, a minha família para Cristo, meu irmão. Libera o leão que está dentro de você. Aleluia. O leão da tribo de Judá, ele está preparado para poder, com as suas garras, ganhar todo mundo. Só que você não está dando liberdade para ele trabalhar. Amém? Ainda que, para a manifestação do reino dos céus ser expandida, você tenha que passar por algumas situações. E digamos, situações constrangedoras, difíceis. A ponto do cara olhar para você e dizer, cara, você tá maluco, meu irmão? Você não continuou na sua vida maluca lá? Aí você não sabe nem explicar o porquê que você tá caminhando, você tá caminhando. Porque, meu irmão, você liberou o reino de Deus que estava dentro de você. E o reino de Deus, quando ele se apodera da sua vida, ele é tão forte que você não consegue explicar com palavras. A Bíblia relata uma história de um cego, cara, que desde a sua infância, ele nunca vira a luz do dia. E a Bíblia diz que Jesus toca nele. Jesus cura ele. Ah, meu irmão. E é tão forte a presença de Jesus Cristo sobre a vida daquele cara, que os fariseus hipócritas não davam credibilidade. Eles não queriam acreditar ou reconhecer que Jesus de fato fazia e curava e salvava as pessoas. Eles disseram, cara, não pode um pecador fazer isso. É mentira, cara, você não foi curado não. Isso é alguma coisa menos cura de Jesus.
Ele é um pecador. Aí o cego fala algo extraordinário que eu quero trazer para a sua vida e para a minha. Se é pecador, não sei, meu irmão. Eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Ei, eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo, cara. Isso é o reino de Deus. Aonde o reino de Deus chega, ele se manifesta. E o cara, ele ficou tão surpreso com a presença de Deus, tão maravilhado que ele não sabia como explicar. Se é pecador, não sei, meu irmão. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Essa que é a parada. Meu irmão, é muito forte isso aqui. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo, meu irmão. Você percebe que quando o reino dos céus ele é estabelecido, ele começa a se manifestar, algumas situações adversas começam também a vir junto com ele. Mas isso não é surpresa para nós não, porque Jesus falou isso. Não é de admirar que por causa do meu nome vocês sofrerão algumas perseguições. Jesus ele não deixa ninguém para ser pego de surpresa não. O cara foi curado e falou: cara, eu quero te seguir, eu quero te servir agora, Jesus. Falou: meu irmão, os passarinhos têm os ninhos, os lobos têm os seus covios, eu não tenho nem aonde repousar minha cabeça. Você entendeu? Então ele não engana ninguém. É por isso que para servirmos a Cristo é muito mais que uma simples emoção. Eu te digo uma parada: não venha pela emoção, mas venha pela intimidade. Intimidade ela é muito mais que um ministério. Digamos que alguns pregadores dizem por aí: o meu ministério é intimidade, a unção não. A unção não é um ministério, meu irmão. A unção é uma necessidade. É, intimidade, você precisa ser íntimo. Alguém que você conhece, você visita. Mas alguém que você tem intimidade, você mora. Amém? Você conhece o seu namorado, mas você é íntimo da sua esposa. Os seus irmãos, de repente, se tornam conhecidos seus, mas os seus pais são íntimos seus. Então tem uma diferença entre conhecermos e sermos íntimos. O que tem diferenciado nos últimos dias os meninos das pessoas maduras em Cristo é o seguinte: que os meninos eles querem se tornarem conhecidos ou famosos, e os madurecidos em Cristo querem conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Esse é o grande diferencial. Meu irmão, não pode apontar para mim, tem que apontar para ele. A glória não é minha, a glória é dele. Amém? Porque dele e para ele são todas as coisas. Amém? Eu quero citar mais um exemplo aqui, rápido, objetivo, para ganharmos tempo. Se você tiver com sua Bíblia aí e puder me acompanhar, cara, eu te peço por gentileza, me acompanhe aí. Quem gosta de ler a Bíblia aí, diga eu. 1, 2. Quem gosta de ler a Bíblia aí, diga eu. Jesus sabe de tudo, hein? Amém, meu irmão. Você pode abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. O que tem nos movido, o que tem nos motivado a permanecermos de pé é isso aí, ó. O evangelho genuíno da graça. Não adianta de nada você vir para cá, nós vamos participar de mais um elo da campanha e vai mudar a sua vida. Meu irmão, Jesus quer mudar a sua vida. Mas ele não precisa de um lençol umedecido para mudar a sua vida. Ele só precisa que você o reconheça como Senhor e Salvador. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. O que rege o reino dos céus. Diz assim a palavra de Deus:
Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Oh, meu irmão. Para te contextualizar aqui, isso aqui é Paulo se defendendo em meio ao prosélito, onde ele era acusado de infringir algumas leis. E Paulo, ele aproveita esse ensejo, ele estava cercado de algumas pessoas, e ele aproveita esse momento único que Deus preparara para ele, e ele começa a liberar o testemunho dele, e falando de como que ele conheceu a Cristo, de que como ele tinha chegado até aquele momento de um perseguidor se tornar perseguido. Um cara que matava cristãos, inclusive o último deles, Estevão, ele concordou quando os camaradas jogaram a capa de Estevão nos pés dele, e ele concordou, pode matar esse cara. Aí Estevão libera aquela oração lá, Pai, não veja os céus abertos, não leve em conta a ignorância deles, né, irmão Marcelo? O reino de Deus, meu irmão. Quem é que está morrendo apedrejado naturalmente diria isso? Pai, não leve em conta a ignorância deles, não. Perdoa-os. Só o reino, velho, faz isso. Só o reino de Deus faz isso. Mas vem cá no versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Versículo 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Cara, Paulo, ele aproveita um momento de acusação para ministrar o evangelho. Olha que estratégia maluca. Paulo, ele tinha todos os motivos para se autodefender, mas ele preferiu abrir mão da sua defesa para ministrar o evangelho. Se isso não é reino, eu não sei o que é isso. Porque, eu te digo na moral, se eu tenho a oportunidade de uma carona e só cabe um, o primeiro a entrar sou eu. Não é assim? É desse jeito. Então Paulo não, cara, ele tinha oportunidade, porque ele era poliglota, ele falava várias línguas, ele sabia se autodefender, porém ele escolheu, não, esse é o meu objetivo, eu vou ministrar aquilo que Deus colocar em meu coração. Aí no versículo de número 16 tem algo extraordinário que eu quero compartilhar e já vou encerrar, amém? Versículo 16, 17. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para que te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, das quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo dos gentios, a quem agora te envio. Oh, meu irmão, você entendeu por que Paulo colocara com tanta ênfase em uma oportunidade de se autodefender? Ele quis colocar a Cristo como centro, porque o próprio Cristo aparecera para ele e diz: esse é o motivo, ou esse é o propósito pelo qual eu te coloco aqui. Eu te coloco não como o maior pregador do Evangelho do Novo Testamento, não. Mas eu te apareci, Paulo, para que você contemplasse outras vidas. Eu te apareci, Paulo, para que você entendesse, compreendesse que se eu não fora na sua vida, meu irmão, não adiantaria você ser poliglota, não adiantaria você ter servido a Gamaliel, não adiantaria você ter sido, quem sabe, o cara mais fenomenal da época, se não for a presença de Jesus.
É por isso que Paulo, meu irmão, na sua oportunidade de se autodefender, ele falou: não vou me defender. Porque para me defender eu já tenho a Jesus Cristo, o meu advogado. Só que acima de tudo, o meu amigo, o meu fiel companheiro. Então, o estabelecer do reino de Deus te causa isso, constrangimento. Se o evangelho não está te constrangendo, está errado. Se o evangelho não me constrange a mudar, está errado. É qualquer coisa, é o conto da carochinha, não, é evangelho. Se você tem um confronto com essa palavra e não te dá anseio por mudança, está errado, meu brother. Se você tem um encontro com o evangelho do reino dos céus e você não anseia por compartilhar essa parada, está errado. Porque tudo que é bom, você quer fazer o quê? Compartilhar. Você só compartilha aquilo que é bom. Amém? Quem aqui gosta de compartilhar o que não presta? Ninguém, cara. Todo mundo quer compartilhar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém? Eu quero encerrar nessa hora, para sermos fiel com o tempo que já está se encerrando. Quem aqui conhece a história bíblica daquela mulher que derramara um frasco do mais puro nardo aos pés de Jesus? Alguém já escutou? Já ouviu? Queria compartilhar essa palavra com vocês. Aleluia. João, capítulo de número João 12. Isso é rápido, gente. Eu acho que não faz sentido a gente pregar sem ler a Bíblia, né? Não, Claudinei? Você não concorda, Flávio? Na moral, se o cara, qualquer coisa, menos pregação. A menos que o cara tenha decorado a Bíblia toda, né? Mas eu não quero compartilhar só Bíblia com você. Eu quero compartilhar, meu irmão, a presença dele, amém? Não adianta eu compartilhar alguns versículos que eu tentei decorar aqui e nisso não tiver verdade, cara. Amém? João capítulo 12, versículo 3. João capítulo 12, versículo 3. Quem encontrou aí? João capítulo 12, versículo 3. Aleluia, Jesus, nós chamamos, Pai. Obrigado por não levar em conta o nosso pecado miserável. Obrigado, Deus. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 12, versículo 3. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Aleluia. E a casa se encheu com a fragrância daquele bálsamo, mas um discípulo de Jesus, a saber, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria o trair, objetou-os. Ou seja, foi contrário àquela situação. Porque esse bálsamo é tão caro, não foi vendido por 300 dinheiros e dado aos pobres? Ele não disse isso porque se importa com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela tesouraria, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ah, Jesus, essa palavra é forte, meu irmão. Você percebe que quando
O reino dos céus, ele é liberado. Você não retém mais nada. Tudo que pertence ao dono, você quer devolver para o dono. Você quer liberar para o dono porque você entendeu, cara, que pertence a ele. Não queira reter algo que não é seu. Não retenha algo que não é seu. Só que eu quero aqui abrir um adendo aqui, que quando você for oferecer tudo que você compreende e entende que é dele, vai vir as objeções. Mas por que você faz isso? Por que você toca bateria, canta, pula, dança, ainda busca o pessoal na colina? Você podia estar pulando quadrilha. Você podia, meu irmão, estar em qualquer lugar do mundo, mas não, cara. Você entendeu, meu irmão? Não, eu estou aonde eu deveria estar, eu estou na presença do Pai. Irmão, não dê ouvido às objeções. Não dê ouvido às pessoas que irão tentar te tirar do propósito. Entenda uma coisa. Maria, ela chegou convicta, cara. Não importa se custa 1 milhão. Não importa se custa R$1. É dele, pronto. Vou entregar para o dono. Ah, meu irmão. Comece a imaginar comigo aí por um instante aí. Se Jesus chegasse na sua frente e você tivesse a oportunidade de oferecer algo extraordinário para Ele, o que você faria? Começa aí a filosofar com a sua mente fértil que você tem. Começa por 1 minuto aí no seu lugar a imaginar as palavras que você usaria para poder tocar o coração de Jesus. Começa a imaginar que essa noite é a última oportunidade que você tem de se declarar para Jesus. Oh, Jesus. Só que eu vou mais além. Você não precisa imaginar, porque Ele está aqui, amém? Ei, você não acreditou? Ele está aqui, meu irmão. Então por que você vai imaginar se você pode fazer? Você vai esperar o que acontecer para você se declarar para Jesus? Perder um ente querido? A cidade virar de cabeça para baixo? Cessar as oportunidades? Não, cara, você não vai esperar isso, porque você entendeu que o reino dos céus, ele está se estabelecendo na sua vida. Então você não precisa mais imaginar, você só precisa se declarar para Ele. Aleluia. Jesus, Ele diz que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos tempos. Foi consumado? Não, ainda não foi. Não acabou ainda, cara. Então você tem a oportunidade agora. E eu creio que você vai fazer isso não porque eu estou te amedrontando, não. Se for por isso, pelo amor de Deus, fica onde você está, não se levanta. Mas eu quero compartilhar um último texto com você. Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 7. E nós iremos ter a oportunidade. Você pode se colocar de pé por um instante nessa hora? Me ajuda a adorar Jesus. Oh, meu Deus. Filipenses capítulo 3, no verso 3. Palavras de Paulo. Um cara que destroçou com a vida dos cristãos da igreja primitiva. Olha o que Paulo fala aqui, meu irmão. Depois do encontro face a face com Deus, com Jesus. Aleluia.
Uou! Porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós adoramos o Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. Não depositamos confiança alguma na carne. Agora no verso 7, cara, isso aqui é para desmontar qualquer cristão que acha que é cristão. A começar por mim, que pensa que alguma coisa não é nada. Paulo começa a dizer assim, cara, ó: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparamos a superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais, aleluias, considero como esterco, a fim de que Cristo habite eternamente em minha vida. Ah, meu Deus. Meu irmão, é tempo de considerarmos tudo como perda, meu irmão. É tempo de começarmos a colocar o nosso coração e entendermos, cara, nós não somos nada se Cristo não for em nossas vidas. Eu tenho tudo por perda, mas o motivo da perda dele é que é o extraordinário, para conhecer a Cristo. Ei, meu irmão, você tem abandonado tanta coisa, cara, e tem sido criticado. Você, irmã, tem abandonado algumas paradas aí, você tem sido criticada por isso. Mas eu quero te dizer, meu irmão, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Porque a Bíblia diz que aquele que deixar pai, mães, irmãos, bens ou qualquer outra coisa por causa do nome de Jesus, ele há de multiplicar 10 vezes mais. Eu sei que você não está buscando recompensa, cara. Você quer Jesus, amém? Então, você tem a oportunidade de oferecer o seu nardo, quebrar o seu bem precioso para Jesus. Você pode fazer isso. Ei, de repente tem alguma Maria aí, cara. De repente tem algum José, tem algum João, tem algum Igor, tem algum Afonso, que tem algo precioso que quer quebrar para o Pai, quer oferecer. Ei, essa é a oportunidade. Amém?